Olá, queridos irmãos, sou o pastor Heitor Antônio da Silva, presidente do Instituto Aviva Brasil, sou pastor batista, o vice-presidente é o pastor Jeová. Esse instituto não é um instituto denominacional, ele é indenominacional. Aqui cooperam pregadores e irmãos de várias denominações. Também não é unionista, não queremos unir as igrejas, queremos que elas permaneçam fiéis aos seus princípios doutrinários, porque elas foram criadas por Jesus Cristo e o instrumento da criação é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não cria uma igreja melhor do que a outra, não é? Uma melhor, outra pior, uma boa, outra ruim, nada disso. Esse orgulho que muitos denominacionalistas têm, esse orgulho não cabe dentro do Evangelho. Somos todos irmãos em Cristo. Não somos unionistas, não queremos união. Nós queremos a união dos crentes e das igrejas na pregação vida e santidade, para que este evangelho do reino seja expandido por toda a terra. Portanto, vamos ouvir a mensagem do Senhor aos nossos corações através do pastor Ezequiel Leopoldino, ele que é pastor da Igreja Batista Renovada. Explico. Igreja Batista Renovada tem toda a eclesiologia batista e a doutrina pentecostal. Assim é que somos irmãos e colegas e servos de Deus. Ouçamos o pastor Ezequiel neste momento. Graça e paz, é com muita alegria que estou aqui mais uma vez para liberar mais uma porção da palavra de Deus sobre o seu coração. E o texto que eu quero ler nesta ocasião se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o 22, que fala sobre a sétima carta à igreja de Laodiceia. Diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o que o próprio Deus fala para esta igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Olha a palavra de Deus, olha o que Jesus disse. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos como com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, versos 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Versos 22 do capítulo 3 de Apocalipse termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que palavra poderosa! Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela fala por si mesma, por si própria. Quando lemos um texto bem contextualizadamente, meditando, analisando, Deus fala de uma forma muito clara aos nossos corações, porque a palavra de Deus, alguém disse, isso é muito importante, que é o único livro cujo autor está presente, dando ao leitor a capacidade da interpretação. E o texto que eu li nos fala sobre a sétima carta à igreja em Laodiceia. No livro de Apocalipse, que é o livro das revelações que Deus deu a João ali na ilha de Patmos, é um livro que nos mostra aquilo que Deus já revelou ao homem antes mesmo da fundação do mundo. Um Deus que é criador de todas as coisas, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e que está escrevendo a história da humanidade, ainda que o homem não perceba isto. Então, os primeiros capítulos de Apocalipse nos fala
acerca de 7 igrejas que Jesus endereçou uma carta ao anjo dessas igrejas, ao anjo de cada igreja, ao pastor desta igreja. E para cada igreja, Jesus traz algumas características muito particulares. Em algumas ele elogia, logo em seguida ele traz uma exortação, chamando a atenção dessas igrejas para um retorno aos princípios da palavra. E chegamos na carta que Jesus enviou para a igreja que estava reunida ali em Laodiceia. E Laodiceia, essa carta é a 7ª carta. Historicamente, elas eram comunidades, essas igrejas, essas localizações, eram comunidades do cristianismo nascente, localizadas na chamada Ásia Menor, que hoje corresponde à parte ocidental da Turquia. E quando olhamos aquilo que Jesus falou para esta igreja, a nossa atenção começa a se voltar para a maneira como Jesus exorta aquela igreja, o anjo daquela igreja, os membros daquela igreja, os discípulos que ali estavam sendo gerados e formados. Por quê? Porque a Laodiceia era uma igreja muito poderosa economicamente. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito poderosa, era um coração financeiro daquela região, e a igreja de Laodiceia estava crescendo muito na questão material, na questão financeira. Os irmãos estavam vivendo momentos de muitas conquistas materiais, e de uma forma muito sorrateira, a igreja de Laodiceia passou a valorizar muito mais o ter do que o ser. Passo a passo, essa igreja foi se desvinculando, se desvencilhando dos princípios da palavra de Deus e começou a caminhar para uma direção muito perigosa. Então Jesus escreve esta carta e começa a exortar, porque esta igreja se tornou uma igreja autossuficiente, uma igreja que não mais dependia de Deus, uma igreja que não mais dependia da manifestação de Deus, era uma igreja que não se voltava mais para a presença de Deus. Uma igreja que se achava senhora de todas as coisas, poderosa em si mesma, uma igreja que se tornou em si mesmada. Então Jesus escreve, e a primeira palavra que Jesus fala para esta igreja, ele diz: olha, eu conheço as tuas obras. Você diz ser muito rica, você diz não precisar de coisa alguma, você pensa ter aquilo que vocês desejam ter de qualquer maneira, mas Jesus fala assim: mas vocês não sabem que vocês são infelizes, sim, miseráveis, sim, pobres, cegos e nus. A palavra de exortação de Jesus sobre esta igreja é uma palavra muito forte. Nos chama atenção porque a maneira como Deus nos vê em alguns momentos, em bons momentos da nossa vida, é uma maneira totalmente diferente daquela que nós mesmos estamos nos vendo. É aí que precisamos parar e refletir e analisar a nossa vida, fazer uma autoanálise da nossa qualidade de vida cristã, para que não possamos cometer os mesmos erros que esta igreja cometeu. Porque na nossa caminhada nós nos acostumamos com as coisas, nos acostumamos com Deus, nos acostumamos com as coisas de Deus, começamos a entrar para um campo do materialismo, começamos a associar a ação de Deus com aquilo que está dando certo na nossa vida profissional, financeira, pessoal, e em alguns momentos nós podemos estar construindo grandes coisas, mas ao mesmo tempo fora do eixo, fora do centro da vontade de Deus. A igreja de Laodiceia se tornou uma igreja orgulhosa, uma igreja vaidosa, uma igreja prepotente. E Jesus disse: olha, vocês se perderam e precisam rever os conceitos e os valores que vocês estão implantando nesse tempo da sua existência. E quando Jesus vai falar mais digamos assim, terapeuticamente ou libertamente para aquele povo, Jesus dá alguns conselhos práticos para a Laodiceia que eu quero compartilhar com você. 3 conselhos que Jesus dá para esta igreja que cabem para nós. Nesta igreja que nós pertencemos, que somos a igreja chamada pós-moderna,
ou como diz o meu mestre Paulo Mendes Glória, uma igreja neomoderna, nós precisamos ouvir esses conselhos porque são para nós. E o primeiro conselho que Jesus dá é: vocês precisam comprar de mim um ouro fino e refinado, um ouro puro e refinado. Por quê? Porque a vida daquela igreja que se tornou uma vida mais pautada no ter do que no ser, começou a deixar de lado o princípio da santidade. Começou a estabelecer a sua visão, as suas conquistas em riquezas materiais. E a verdadeira riqueza que o homem tem nesta vida é a riqueza espiritual. É uma riqueza que nos dá uma vida exclusiva para Deus. Jesus fala assim: olha, e vocês devem buscar de mim, porque eu tenho esse ouro fino, refinado pelo fogo. Então, no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos abraçar esse conselho de Jesus. Precisamos buscar nele. Jesus precisa ser a nossa fonte e a fonte de toda a nossa realização. Muitas pessoas hoje correm de um lado para o outro, querendo trocar de carro todo ano, construir grandes casas, ter grandes mansões. Tudo isto é bom e podemos e devemos conquistar nesta vida. Mas quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa paz nas coisas materiais, na verdade, nós estamos construindo um abismo que vai nos engolir de uma hora para outra. Jesus está dizendo: olha, vocês podem conquistar bens materiais, ter uma vida abençoada, mas precisam buscar de mim, primeiro, o ouro puro, refinado pelo fogo, uma vida de santidade. Quem sabe você nesta ocasião está me assistindo, ouvindo o que Deus está dizendo, está com o coração triste, angustiado, porque você perdeu algo palpável da sua vida. Perdeu um emprego, perdeu um bem material, perdeu algo que você conquistou e por isso você está abatido, deprimido, angustiado, quem sabe pensando em tirar a sua própria vida. Jesus está dizendo para você: você não pode colocar a sua confiança nessas coisas transitórias. Busque a presença de Jesus, porque Ele tem um ouro fino, um ouro puro, refinado pelo fogo. E Ele quer que você seja esse ouro refinado pelo fogo para alcançar a verdadeira felicidade que o homem tanto precisa. Segundo conselho que Jesus dá, que aquela igreja deveria vir até Ele comprar vestes brancas, vestes purificadas, vestes que venham trazer paz de verdade para aquela igreja, para aquela comunidade, porque nós sabemos que é Deus quem lava todos os nossos pecados. É Ele que nos veste de pureza e de atos de justiça. Vestes brancas falam para nós de purificação dos nossos pecados. E se tem uma coisa que está destruindo a nossa sociedade e que estava destruindo a sociedade em Laodiceia, era o pecado. Mas Jesus disse: olha, vocês precisam vir até a mim, porque eu tenho vestes brancas para dar a cada um de vocês. Eu quero purificar as vossas vidas. Eu quero fazer com que vocês vivam em novidade de vida. E aí, Paulo fala em Romanos 8:1 que quando nós estamos em Cristo, nós estamos livres de qualquer condenação. Ele disse lá: aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Romanos 8,1 que eu falei e troquei o texto, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Eu quero dizer para você, Jesus tem vestes brancas para dar a você. Ele quer te vestir e te revestir com vestes de alegria. Deus quer arrancar as vestes de luto da sua vida e te vestir e te revestir com vestes de alegria. E para terminar, para concluir, o último conselho de Jesus foi: vocês precisam vir até mim e comprar colírio para os vossos olhos. Quem sabe nesta ocasião em que você está me assistindo? Quem sabe que nesse exato momento você está perdido, sem direção, não sabe para onde ir, a sua visão está um tanto quanto turva. De repente você começou bem, mas algo aconteceu no decorrer da sua caminhada e você hoje se encontra perdido, sem direção, sem saber para onde ir, consequentemente, sem saber o que fazer, porque as poeiras da vida trouxeram uma cegueira para você. Jesus está dizendo: venha
porque eu tenho um colírio para os seus olhos. Venha, porque eu quero abrir a sua visão. Venha, porque eu quero te mostrar o futuro que eu tenho para revelar a você. Que Deus nos abençoe, que possamos ouvir os conselhos de Jesus e que possamos deixar de ser uma Laodiceia e que possamos ser uma igreja que a sua confiança não está nas coisas desta terra, mas que a sua confiança está no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Após uma magnífica mensagem ouvida e assistida, quero pedir que os irmãos orem pelo pastor Ezequiel, pela sua família, pela igreja em que ele atua, pela sua vida como um todo. E façam isso por todos nós, pelos nossos familiares. Todos nós temos lutas, problemas, trabalhos, profissões, dificuldades e nós precisamos do amparo das orações. Servimos a Deus com amor, com dedicação. Portanto, na próxima sexta-feira que estaremos com mais um programa Viva Brasil e não se esqueçam, avivabr.com.br. Divulguem, digo, ao máximo por toda a gente para encher o Brasil dessa mensagem de edificação. Até lá, se Deus quiser.